Bem-vindo ao canal RG Tutoriais. Hoje eu vou mostrar para você como fazer esse efeito aqui, que é o efeito de splash dentro d'água. Tá vendo? Quando ele pula, cai dentro d'água, ele cria um splashzinho aqui, ó. Ele pula, ele cai, ó, e vai fazer. Ele funciona, você pode usar tanto para fumaça, né? Quando o personagem bate o pé, ele bate, quando ele pula e bate o pezinho no chão, ele vai fazer uma fumacinha também. Eu posso fazer esses dois efeitos usando o mesmo script, tá? Então o que a gente vai fazer? Na verdade, esse é um efeito especial e esse especial ele é replicado várias vezes sem precisar criar instanciamento. O instanciamento ele cria um monte de sujeira dentro do game e usa muita CPU. Então, para você não criar essa sujeira, eu criei o objeto, ele fica sempre aqui dentro, tá vendo? Igual esse aqui, ó, o Splash Water, ele vai ficar sempre dentro da hierarquia, sem precisar fazer o distanciamento dele. Então, mesmo que você pule duas, três vezes, ó, ele só vai mudar de lugar, ó, ele só muda de lugar, ó. Ele fica aqui, ó, assim, ele só muda de lugar, tá vendo? Então, eu vou ensinar você a fazer o efeito e ao mesmo tempo o script. Para criar o efeito, você vai seguir esse. Aqui é o efeito, você vai criar o nome Splash Water, né? Então você vai seguir essa configuração que eu estou fazendo aqui, que eu fiz aqui. Então é 0,8 a duração. Aqui loop não é loop, não existe, é só tirar o tique aqui, ó. Tira o tique dele. Pre-warm não é pre-warm. Start delay é 0. Start lifetime é 1.95. A speed é 2. E aqui o start size, ele geralmente vem com 1, você vai colocar handle between two constants. Ele vai criar uma randomização entre duas constantes, tá? Então a primeira constante é 0,3 e a segunda é 0,9. 0.0.9. 0.09. Aqui o start rotation é 0, não precisa porque ele vai sempre para cima, tá? Start rotation é 0, flip rotation é 0. A gravidade, o modifier, a gravidade modifier dele é 0.9. Aí eu vou explicar o detalhe da cor depois. A simulação é local, a simulação speed é 1.5, o scaled é scaled, local é local. Aqui você tira o play on awake, ele tá ticado assim, você tira, tá? Rigid body, né? Você vai usar o rigid body que é normal e auto random speed, 1000 partículas, tá? Aqui em cima stop action é none, automatic e disable. A emissão é 10 normal, você pode deixar como 10 normal. O shape pode ser cone, tá? É um cone, porque ele vai sempre para cima. Você vai observar aqui que é um cone, tá vendo? Ele vai sempre para cima. Você vai colocar menos 90 porque esse efeito ele vai ser para cima. E quando o objeto cai aqui, o efeito é para cima, né? Da gravidade. E o ângulo é 34, o rádius é 2, rádius thickness 0 e 360. O resto é tudo normal. Se você quiser colocar uma textura, alguma coisa assim, você pode colocar aqui. E a emissão da base, tá? Agora no Color Lifetime, ele é assim, tá vendo? Eu fiz essa configuração. Então, uma parte eu peguei o preto, tá? E coloquei no alfa, tá vendo? O branco e coloquei no alfa. Coloquei o branco e coloquei no alfa. Então, é bem curtinho mesmo. Esse é o tempo necessário para ele desaparecer. Ele vai desaparecer daqui para cá. Então, é esse mais ou menos essa configuração que você vai fazer. A cor, para você colocar a cor, é só você clicar nesse botão de baixo aqui, ó, tá vendo esse botãozinho aqui e colocar cor. E aqui é a mesma coisa, só que a gente não precisa de cor, porque a gente vai mudar a cor desse objeto, tá? Ele vai ser uma cor simples, tá? Então como é que eu faço para saber a cor? Eu venho aqui, ó, venho aqui no Start Color,
clico nela aqui, ó, clico na cor e pego essa gotinha aqui e vou aqui embaixo, ó, e seleciono essa cor aqui, tá vendo? Aí ela vai ficar da cor da água. Tá? Então não precisa colocar azul aqui, porque a cor já tá usando lá. E o render dele tem um detalhe, ele não é um billboard, tá? Ele é um vertical billboard. Só isso que você precisa fazer. E você vai colocar um sprite light default nele, não precisa ser um sprite outro tipo, né? Só se você quiser criar um tipo de partícula especial, diferente e tal. Tá? E o resto é essa configuração normal default dela, tá vendo? É uma configuração default. Aqui embaixo no Order Layer, se você quiser que esse efeito apareça para frente ou para trás do objeto que você está clicando, você vai ter que mudar aqui. Ou para 2 ou para -2, entendeu? Aqui no caso eu deixei 0, porque não tem muito. Ela vai ficar numa uma ordem para frente, né? Então se eu quiser, eu posso até colocar 1 aqui, porque ela vai ficar sempre na frente do objeto. Tá? Então você pode colocar 1 se você quiser, ou deixar 0. Eu deixo 0 porque não estou usando depois. Se eu quiser mudar, eu mudo lá. Então vamos para o script. Então você vai criar um script chamado Surface Contact, né? Como eu expliquei no começo. E ele vai ter toda essa, ele vai ser Unity Engine, né? Using Unity Engine, não tem precisa colocar mais nada. Você vai criar um Serialize Field chamado Private Game Splash Object e um effect, vírgula, um effect também. Então eles são iguais, você pode colocar no mesma, usa o mesmo game object, né? No caso, ele usa o mesmo tipo de game object, então você pode colocar eles na mesma linha, separado por vírgula. Ou você vai colocar o Serialize Field Private e vai se chamar Particle System Splash, tá? E você vai colocar um outro Serialize Field chamado Private Layer Mask Contact Layer. E depois ele vai ser uma layer genérica para todo tipo de contato. Então, por exemplo, você pode colocar parede, qualquer tipo de contato é possível aqui. Chão, é só você mudar ele. Então, ele é um genérico. Então, é um tipo de um layer mask genérico. Então você vai poder trabalhar, você vai poder usar esse mesmo script em todo tipo de, de contato, tá? Por parede, chão, lava, que mais? Teto, inimigos, entendeu? Você pode usar inimigos também. Então, isso vai criar um outro chamado Private Vector 2 Target Position, vai ser a posição do nosso objeto. Você vai criar aqui embaixo, você vai criar um private bool, vai ter um nome de isContact Surface. Você pode colocar o nome que você quiser. Eu coloco isContact Surface porque ele é um bool. Tá? Então, como bool, ele vai sempre funcionar verdadeiro ou falso. Tá? Então, ele é naturalmente verdadeiro, tá? Porque ele retorna um bool verdadeiro. Então, você vai criar um Physics 2D Overlap Circle Transform Position 0.1 de rádios. Então, por exemplo, para você trabalhar, você vai criar um Vector 2 Point, um Float Radius e um Int Layer Mask. É isso que você precisa. Então, esse é o Transform, que é o objeto que você está fazendo. O 01, o objeto que você vai chocar com ele. E esse aqui é o 01, é o rádio que é do objeto, que é na hora que ele vai clicar, né? Ele vai cair no objeto, e o contact layer, tá? Então nós vamos, ele vai ser o responsável pelos hit points. Tá? Então aí você vai colocar if is contact surface, que é o script que nós criamos aqui, que é o bool, né? Vai ser igual a true. Você pode tirar o true também, se você quiser, porque ele é automaticamente true. Mas eu vou deixar aqui só para ter uma referência. O Ray 2D, que é um Ray, que vai ser um novo sempre quando você vai criar algum objeto novo, você vai colocar new na frente, e ele vai ser um Ray 2D Splash Object Transform Position. Você vai pegar
Você vai pegar o transform, a posição do transform position e vai do splash object, né? No caso, o player, tá? Esse é o transform position do player. Então você vai pegar o splash position e ele vai criar um ray para baixo, sabe? Down, para baixo. Esse quando ele vai causar um raycast hit 2D e vai se chamar hit. É meio padrão isso aqui. Então aqui embaixo vai colocar um if, uma condição. Então, e se o hit for igual ao raycast, a origem é o do raio, né? E o vetor para baixo igual e ele for 0.09f, ele vai, o target position vai ser igual ao hit point. Então você vai transformar, você vai pegar o target position vai ser igual ao ponto que ele está batendo. Então no caso de uma fumacinha onde bateu o pezinho dele, ele vai jogar esse efeito lá. Agora o efeito eu vou pegar o transform dele. Então o que vai acontecer? Eu vou pegar o transform, o efeito do objeto. Então é o effect object transform position vai ser igual. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse objeto que é o efeito e vai mover ele na direção do hit, tá? Então ele vai mover esse objeto, o efeito, né? Na direção do hit. Então, toda vez que o hit bater o hit, ele vai mover na direção. E aí você tem que fazer esse move towards aqui, que é esse script aqui. É vector 3 current, que é o, o, o vector 3, que é a posição dele, corrente. Aí depois você vai pegar o vector target, que é o target que nós estamos usando, que é o target position, e a distância que pode ser 0, tá? Então aqui a distância tem que ser 0, tá? 0f, porque você não quer que ele veio para frente ou para trás, então você vai colocar ele como 0f. Aqui embaixo você vai ativar o splash. Então você vai ativar o splash, que é o particle system aqui em cima. Então você vai, para você ativar o splash, você vai colocar splash.emit com E maiúsculo e ele vai ter 0 aqui, você põe 1, tá? Então ele vai emitir uma vez só. Então praticamente é esse o script. Você não precisa fazer o instanciamento. Geralmente o pessoal faz o instanciamento, toda hora faz instantiate o game object, você repete ele várias vezes e depois você tem que destruir. Nesse caso você não precisa destruir, ele vai estar sempre na hierarquia, então ele vai estar sempre aqui, ó. Por isso que é bom esse tipo de coisa. Ele só vai mudar de lugar, ele está aqui, ele vem para cá, então ele vai mudar de lugar. Então praticamente esse é o script do Splash. Agora o que você vai fazer? Você vai jogar esse splash dentro. Você vai pegar o script, né? Surface Contact e jogar aqui dentro do player. Então aí você vai colocar o player como splash object, porque é ele que vai ativar o splash. Você vai fazer uma referência do effect object, que é o splash water, que é isso aqui, que é o efeito. E aqui você vai colocar o efeito, que é o particle system. Então você precisa fazer essa referenciação do objeto. Aqui embaixo você vai colocar na layer, você vai colocar o water layer, porque toda vez que ele cair nessa água que está aqui embaixo, que é o water layer, que é essa aqui, o water layer, que está no grid, que a gente já criou isso nos primeiros vídeos. Então ele vai ter um contato com essa water layer e vai criar esse efeito de splash. Então aí você já pode. Uma coisa que você precisa entender aqui é que no Splash Water você sempre vai ter que fazer menos 90, tá? Porque é para cima. Se você fosse numa parede, você teria que inverter, por exemplo, para menos 90. Eu vou tirar isso aqui. Então, por exemplo, se fosse uma parede ao contrário, então você vai clicar 90 para lá, menos 90 para lá, e aqui é
menos 90 para cima, tá? E você vai, como ele está sendo para cima, é um efeito para cima, então, porque ele é um splash, né? Da água, né? Então ele vai bater na água e vai pular para cima. E aqui você pode, na hora que você for fazer, por exemplo, um spark na parede, quando o personagem dá um tiro e a bala atingir na parede, você pode usar esse mesmo script, porque ele vai gerar ele vai gerar o sparks, aquele brilhinho, né? Quando bate na parede, ele vai gerar 90 menos 90 graus, mas no Y, né? Então você vai ter que usar assim, né? No caso, menos 90. Ao contrário, né? Tem que ser mais 90. Mais 90. Então ele vai dar um tiro para cá. O que você pode fazer? Se você quiser fazer tiro, você vai ter que tirar a gravidade, tá? Ou você faz a gravidade para baixo, né? Deixa a gravidade na a modificação da gravidade. Você pode colocar 0 ou você pode colocar 1. Então ele vai dar um tiro para lá. Geralmente o tiro, os flashes de tiro, né? Ele vai reto e desaparece logo. Então você não precisa colocar ele para baixo. Mas, por exemplo, se for um sangue jorrando, você pode fazer também, usar esse mesmo efeito aqui, só que com a gravidade para baixo aqui, ó. Você vai inverter a gravidade, tá? A gravidade é para cá. E assim por diante. Então você pode colocar um pouco de gravidade e ele vai cair naturalmente para o chão aqui. E depois isso aí é outro efeito que a gente pode fazer também, né? Então eu vou deixar ele do jeito que estava, 90, menos 90. E a gente vai ver se está funcionando, né? Então, ele está funcionando, porque ele só funciona para ele, tá? Então você vai ter que criar um desse exatamente para os inimigos, ó. Então ele pula, ó, ele aparece ó, ele nada e ele sempre vai dar esse efeitinho de coisa. Então fica legalzinho, ó, para parecer que ele tá sempre na água. Isso para um efeito. Você pode fazer a mesma coisa para ela aqui, é o mesmo efeito, tá? Você pode colocar uma aguinha mais legal, né? Um movimento mais, uma animação bem mais legal. Por exemplo, dá para fazer. Eu não vou fazer agora porque esse fica muito longo o vídeo. Mas dá para fazer uma água super legal, splashzinho bem bacana. E a cor do boneco também, olha, ele fica transparente, porque ele fica para trás. E aí depois a gente vai arrumar todos os detalhes, que ele já tá pulando, ele tá fazendo tudo. A gente vai fazer toda o resto dos scripts. Mas esse eu queria mostrar em especial, porque é um script que é importante para você fazer fumacinha, esses efeitos bem legais que você vê nos videogames. Existem vários jeitos de fazer. Esse é um jeito de fazer. Eu acho bem melhor esse jeito do que o que usa Instantiate. O Instantiate ele cria muito objeto, cria muitos objetos na cena e pode usar bastante CPU. Se você tiver um game muito complicado, cheio de personagens, cheio de inimigos, você pode criar um certo problema. Por exemplo, se você for criar vários inimigos, você pode criar um splash water para cada tipo de inimigo. Por exemplo, se você tiver um objeto mais pesadão, então você faz um mais splash, entendeu? É sempre bom você criar vários splashes aqui. Então, splash water 1, splash water para player, você pode pôr splash water para inimigo. Você pode colocar vários splashes aqui dentro. É sempre importante você criar um splash water para cada personagem, porque e se você for reutilizar algum outro personagem, é importante que você também faça a mesma coisa para os outros personagens. No caso aqui, por isso que eu não gosto de trabalhar com o instanciado, porque ele cria um monte de objetos e você fica destruindo, entendeu? Então, aí se você tiver, por exemplo, vamos dizer, se tiver 20 inimigos aqui, todos vão ter que destruir, todos vão ter que criar, então você acaba ficando maluco aqui, e aí o CPU dele vai cair do game, vai ficar lento e coisas assim. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar seu like. Isso me ajuda a manter o canal e eu preciso do seu apoio, preciso da sua ajuda. Até mais.